Ótimo, boa noite a todos. Estamos dando continuidade ao nosso estudo de Provérbios. Vamos estar no capítulo 23 hoje. Lembrando, só como introdução, como fazemos aqui quase toda a aula, Provérbios conceptualiza duas direções, duas maneiras de ser. Resume em sabedoria ou tolice. E esses dois caminhos, a diferença é a presença de Deus, é a atitude da pessoa na qual permite a presença de Deus estar ativa na vida dela, ou, em outras palavras, a qual está aberta a se beneficiar da presença de Deus. E esta atitude que autores de Provérbios intitula temor. Temor sendo reverência que leva à obediência. E essa atitude de reverência que leva à obediência te põe no caminho de Deus, te abre a presença e direção e influência de Deus, e, consequentemente, gradativamente transformando de forma ativa no dia a dia, nos relacionamentos, na maneira de se pensar, nos comportamentos, nos sentimentos, reflete o que os autores dizem como sabedoria. A ausência disso é o caminho da tolice. Então, é importante notar que não é uma somatória, não é uma equação matemática, que somando-se decisões sábias, isto te faz sábio, ou somando-se decisões tolas, isso te faz tolo. É mais uma atitude que te põe numa situação mental, emocional, que te permite ser influenciado pela presença de Deus para você tomar decisões que refletem isto, mas é um caminho, um processo, uma maneira de se pensar, medir o mundo, entender o funcionamento do mundo, e é uma maneira de se relacionar. Então, a sabedoria versus a tolice. E o temor do Senhor é o princípio, é a atitude inicial que te põe num caminho versus outro. Então, estamos aqui gradativamente progredindo pelos capítulos, e hoje vamos estar no capítulo 23. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Acho que paramos no versículo 5, mas os 6 a 8 já é quase que um refraseado de versículos que vimos antepassados. Então vamos começar no 9, capítulo 23 de Provérbios, versículo 9. Não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Então aqui é um bom ponto para a gente recomeçar, especialmente baseado na minha introdução aí, lembrando das duas opções dos dois caminhos. Então, mais uma vez, a sabedoria se encontra ou está disponível à pessoa que tem a atitude correta, que é o temor do Senhor, uma coletânea de reverência pela grandeza e quem Deus é, e a identidade de Deus, consequentemente, a disposição de ser transformado pela nossa obediência ao caminho que Deus tem para o ser humano, a visão de como ser um ser humano. A ausência disso, ou em outras palavras, a pessoa que acha que em si está a capacidade de determinar o que é certo ou errado, de escolher o que acha melhor, de basicamente repor Deus com a sua vontade, com a nossa vontade, com a nossa a habilidade de decidir o que é certo e errado. Isto é tolice. E quando você interage com pessoas assim, é difícil convencê-los ou eles estar abertos a reconhecer
a sabedoria em seguir Deus, pois têm a percepção de que eles são o Deus deles. Não é necessário ter um Deus quando você acha que você sabe tudo ou está em si a capacidade de escolher e decidir e fazer o que você acha que te faz feliz. Aqui, mais uma vez, muitos dos provérbios são escritos de forma genérica, ou com um pensamento generalizado, muitas vezes com um certo exagero, exagero em função de comunicação, não exagero em o que Deus espera de nós. E também muitas vezes se usa uma metáfora, usa ilustrações para comunicar um ponto que genericamente é verdade. A intenção do provérbio não é afirmar que em toda possível situação que a gente consegue imaginar ou criar ou vivenciar, é sempre necessário agir da maneira na qual uma frase resume. Em outras palavras, nesse caso aqui, não vale a pena conversar com um tolo. Se você determina que alguém é tolo, você não vai nunca interagir com a pessoa ou tiver comunicar frase nenhuma ou nem um oi. O ponto não é esse. O ponto é que quando você está engajando além do bom dia e como vai as coisas, e você está tentando convencer, influenciar, explicar a importância de uma vida que segue a Deus, uma vida de sabedoria, o tolo vai ter grande dificuldade em compreender, especialmente se não tem vontade de pensar além de si. E nesse caso, você está, vamos dizer assim, desperdiçando esta tentativa, porque a maneira que você pensa, a maneira na qual você toma decisões vai ser totalmente estrangeiro ao tolo. A pessoa vai até achar você sendo tolo, porque não faz sentido para eles uma versão onde você se submete a Deus, onde você não faz o que você acha melhor, onde você não é quem decide o que é melhor na vida. Então, é importante se notar isso. Mais uma vez, o ponto aqui não é nunca interaja com ninguém a não ser 100% cristão, que é absolutamente sábio em toda a sua. No ponto não é esse. É uma questão de influência e nível de interação. Porque se a gente nunca vai interagir com o mundo, nunca vamos ser uma influência, nunca vamos ser uma luz ao mundo. Então, mais uma vez, o ponto não é esse. Versículo 10. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos. Um ponto já feito em versículos anteriores, principalmente essa primeira frase. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade. E falamos já em bem mais detalhes, então aqui só vou relembrar o ponto, sendo que antigamente se colocavam marcos, pedras, uma árvore, para dizer, aqui é a nossa propriedade, aqui é da minha família, ali é da sua família, esse tipo de coisa. E uma pessoa que não respeita isso, que não é fiel a isto, é uma pessoa que já está agindo de forma tola. E fica difícil se ter uma comunidade onde estamos colaborando em nossas interações um com o outro, com a fidelidade, com a confiança em um outro, em ser fiel ao que é certo e que tem sido decidido, nesse caso, onde se tem a propriedade. Aqui continua a frase, ou continua o conceito, somando mais uma frase que não estava no versículo que discutimos anteriormente, a ideia de não invada as terras dos órfãos. No mundo antigo, órfãos ou viúvas e outras categorias de pessoas que hoje em dia se tem mais
opções, que se tem mais a cuidados que a sociedade, no geral, nem sempre, mas teoricamente, pelo menos, se tem mais opções, mais recursos disponíveis e assim por diante. No mundo antigo, eram grupos de pessoas que totalmente assim abandonados, sem nenhum encorajamento, sem recursos de família, de suporte, de encorajamento, a não ser que a comunidade fosse além da sua família para cuidar daqueles que não têm. Então, Deus é um Deus dos pobres, é um Deus dos órfãos, é um Deus que se preocupa com as viúvas, é um Deus que, no geral, se preocupa com categorias de pessoas que são abandonadas, sem ajuda, sem recursos. Isso é diferente do mundo antigo, que tinha os seus outros deuses. Talvez uma família rica se importasse com o seu parentesco, mas além do seu parentesco, era raro ter como parte de uma comunidade com outros deuses, cuidar de pessoas que eram, no geral, sem auxílio, como aqui órfãos. Então, se os órfãos, se um órfão tem algo que é seu, não seja a pessoa que vai retirar isso. Respeite isto, especialmente porque a pessoa é uma órfã e precisa de ajuda e cuidados. Por quê? Versículo 11. Pois aquele que defende os direitos dele é forte, a implicação aqui sendo Deus. Ele lutará contra você para defendê-los. Numa sociedade onde grupos de pessoas, no geral, rejeitadas, Deus defende. Deus defende. Então, sendo isso verdade, temos que nós honrar isto e sermos o tipo de pessoa que não só vai honrar estas pessoas, vai também defendê-las, porque Deus é um Deus que faz isso. E nós, sendo pessoas que representam Deus e temos a sabedoria de Deus, temos que também ser pessoas que protegem não só o órfão, não só a viúva, não só o pobre, qualquer outra categoria de pessoas que, no geral, são sem auxílio, rejeitadas em nossa sociedade e comunidade. Versículo 12. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Aqui, disciplina em português tem pelo menos dois sentidos. Você está sendo disciplinado, muitas vezes pensamos em termos de punição, com função de ensinar, com função de transformar comportamento. Ou disciplina em termos de eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa comprometida, organizada, focada, no assunto que for. Pode ser como um atleta, pode ser como um estudante, pode ser uma pessoa que tem o foco, que tem ali os hábitos que representam e contribuem para o sucesso naquela área. Eu sou disciplinado. Qual o significado aqui no hebraico? Provavelmente uma combinação de ambos. Ou a disciplina de Deus, a pessoa que está aberta à disciplina de Deus, à correção de Deus em nossa vida, é uma pessoa que está agindo em sabedoria, porque você está disposto a reconhecer alguma falha na sua vida e você está atento à disciplina, à correção, à direção, à redireção de Deus. Não seja resistente à aprendizagem, é uma outra maneira, ou à correção, é uma outra maneira de se dizer isso. Se for disciplina em termos de foco e compromisso a um sucesso, a uma prática, nesse caso da sabedoria,
ótimo também. É algo válido a nossa dedicação. Então, tanto uma quanto a outra, creio que é uma boa compreensão a essa palavra aqui. E sermos comprometidos às palavras que dão conhecimento. Nem todo bate-papo, conversa, vale a pena. Nem toda leitura de algum assunto, nem toda televisão, nem todo, é, sei lá, noticiário, nem tudo vale a pena. Então, temos que focar, enfatizar, usar os nossos recursos que são limitados, o nosso tempo de vida que é limitado, a nossa saúde que é limitada, usar isso para coisas que nos ajudam a crescer, nos ajudam a melhorar, nos ajudam a ter mais sabedoria. E isso aqui, obviamente, é a palavra de Deus, ou pessoas ou assuntos ou livros que estão refletindo a vontade de Deus. E não quer sempre dizer que tem que ser, eu só leio a Bíblia, por exemplo. Mesmo que isso seria ótimo. Mas há outras maneiras a qual Deus comunica conosco. E do que desperdiçar isto com coisa que não vale a pena. Um exemplo, eu limito, já faz um tempo, limito muito o meu consumo de mídia, especialmente notícia, porque, no geral, me irritava, me estressava, me deixava mais cínico a situação da política, a condição humana. Sim, então, por decisão própria, vá você e faz o que achar melhor. Eu decidi limitar isso. Ao invés disso, eu tento passar tempo fazendo outras coisas que espero ser mais produtivo. Um outro exemplo, o rádio no meu carro quebrou. E do que eu consertar, o que vale a pena, mas muitas vezes eu ouvia o rádio dirigindo, eu moro meia hora da onde eu trabalho, então meia hora para ir, meia hora para voltar, 1 hora por dia. Eu normalmente eu deixava em qualquer estação, sem muito pensamento na escolha, e música, que não tem nada de errado, mas já que o rádio quebrou, eu uso o meu telefone para ouvir a podcast, não sei como fala em português, podcast, gravações de pessoas que estão falando sobre vários assuntos. Muitos dos que eu sigo são pessoas que estão falando sobre a Bíblia, tem alguns outros que são sobre psicologia, algumas outras coisas. Então, 1 hora por dia, só. Não que música não seja boa, mas é meio que som de pano de fundo, né? Tá meio que enchendo o espaço. Mas, para mim, pelo menos, é mais uma maneira na qual eu foco a crescer em conhecimento. Vocês aqui, sua sexta, você podia estar fazendo muitas outras coisas do que estar me ouvindo aqui. Não que eu seja uma voz de grande conhecimento, mas você está aqui com a intenção de aprender algo sobre a palavra de Deus, a qual espero, em humildade, estar refletindo de forma correta. Então, mais um exemplo de você dedicado a crescer no seu conhecimento com coisas que valem a pena. José Augusto? Glória a Deus, Enio. Nessa sua indicação, eu também aprendi a acompanhar algumas reuniões e estudo dos irmãos através do YouTube. Boa prática, inclusive pessoas como o Fábio e outros que organizam, facilitam, disponibilizam esse tipo de coisa. São pessoas que vale a pena a gente seguir e consumir, se eu posso usar essa palavra, consumir coisas de bom, de bom entendimento, que refletem a sabedoria de Deus em suas várias formas. Então, ótimo. Versículo 13. Aí um assunto possivelmente delicado, mas vamos lá. Versículo 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara,
ela não morrerá. Castigue-a, você mesmo, com a vara, e assim a livrará da sepultura. O ponto claro é a necessidade da disciplina, o que já encaixa, inclusive, com o versículo anterior. E em contexto da Bíblia, da história toda, a disciplina de Deus, Deus disciplina quem ama. A função da disciplina, o que que é? É correção, é transformação, é mudança de comportamento. Isso é necessário, por quê? Porque, no geral, estamos consistentemente influenciados em várias formas pela presença do mal. Não é só a presença de Deus. Capítulo 3 de Gênesis em diante relata uma condição humana de viver em um mundo de conflitantes realidades, da presença de Deus à influência do mal, da função divina e da corrupção do mal, da presença do mal. Sendo assim, vivemos num mundo onde muitas vezes fazemos coisas que é pecado. Na definição da palavra, erramos o alvo. Qual alvo? O que Deus tem em mente, e Deus nos criou para sermos, não só fazer, para sermos tipo de humanidade que reflete o propósito de Deus, a imagem de Deus, a presença de Deus em nós. Quando pecamos, ou em outras palavras, erramos o alvo que Deus intencionou para nós, em genérico, como uma humanidade, ou em específico, em um assunto, estamos necessitando ser corrigidos, transformados, redirecionados. Caso contrário, a inevitável consequência de um caminho de consistentemente errando o alvo é a morte, na qual já está, inclusive, enfatizado no versículo aqui. É não só literalmente a sepultura, estar sepultado, é a morte que é a inevitável consequência do pecado, é o salário do pecado. O que você merece em consequência de uma vida que está errando o alvo que Deus intencionou é a morte. Porque Deus é a essência da vida. Qualquer caminho que te leva longe de Deus é inevitavelmente a morte. Hoje, amanhã ou do outro lado da eternidade. Então, disciplina no processo de retransformar o ser humano, no processo de santificar, que é uma maneira de se dizer bem teológica, é necessário a correção. Qual a melhor maneira de se corrigir é, então, a questão. Se precisamos de disciplina ou não, isso não é a questão. Sim, sim, sim e sim. Em nossa vida própria, em nossos relacionamentos, em nosso casamento, em nossas criações de filho, na igreja, sim. Qual é a melhor maneira a se ter esta transformação, a se ter esta correção, se vem então a ser o problema? Eu estava, como creio que muitos já sabem, decidi voltar à escola e estou focando num mestrado de casamento e família. E, inclusive, essa semana estávamos conversando, uma professora em particular estava enfatizando ao nosso grupo, quando estamos em terapia com algum cliente, reconhecer, porque confidentiality, como que é em português? Confidencializa, não. Alguém? Confidencial. Fazer Confidencial. confidência. Como que é o verbo disso? Fazer confidência, não é isso? Confidência. Vamos lá com confidência. A importância da confidência é um assunto legal. Quando você vai a um terapeuta, pelo menos aqui, se tem uma expectativa legal de confidência. Então, eu não posso comentar sobre o que você até... Não posso nem falar
você é cliente meu. Há 2 ou 3 exceções a isto. E uma delas é situações de abuso a crianças ou a idosos. Uma outra situação de você, como terapeuta, é demandado quebrar a confidência, é situação de risco à pessoa, a pessoa pensando em se matar, ou é um risco a outros. Então, com essas raras exceções. E aí a conversa foi como dentro da categoria de abuso a crianças, você bater na criança, você castigar a criança com a vara, com a mão, com o cinto, em termos legais, é considerado abuso ou não? Depende do estado na qual você mora nos Estados Unidos. Estados aqui têm direitos a fazer em leis específicas. Aqui em Oklahoma, não. Em outros estados, sim. Em Oklahoma, mas se há uma definição. A diferença entre correção que usa força versus abuso está primeiramente no propósito. É com intenção a correção ou é simplesmente uma expressão de agressão do pai, da mãe? É com propósito de correção ou é simplesmente explosão agressiva? Deixa marcas ou não? E outros detalhes. Então, o problema, vamos dizer assim, principalmente quando se tem assuntos de legalidade, leis e outras coisas, é como corrigir. Devemos corrigir. Como? Eu cresci onde apanhava era um negócio. Eu acho que meu irmão não apanhou o suficiente, pessoalmente. Creio que no mundo dos meus pais, quando eles eram crianças, isso era mais comum ainda, o apanhar. Hoje, no mundo que eu estou criando meus filhos, bem, meus filhos já são adolescentes, é menos comum, principalmente aqui nos Estados Unidos. No Brasil, não sei. Indiferente de apanhar versus não apanhar, devemos corrigir. E devemos corrigir com consciência de qual a melhor maneira de correção. Se você está corrigindo uma criança de 1 ano versus um adolescente de 17, são 2 mundos diferentes. A correção tem que existir em ambos esses mundos, mas provavelmente com maneiras diferentes. Se você vai corrigir um idoso na igreja, até mesmo na Bíblia se demanda um respeito em esta correção. Se você vai corrigir um alguém que você tem já um grande longo relacionamento versus alguém que trabalha para você, são 2 maneiras diferentes, pois são 2 níveis de relacionamentos diferenciados. Deus, inclusive, corrige cada um de nós e categoricamente grupos no decorrer da história diferente. Deus castigou Israel antigo algumas vezes com severa destruição por impérios pagãos. Deus corrige pessoas individuais, pelo menos na história bíblica, com várias funções e maneiras diferentes. Em Mateus 7, quando fala não devemos julgar, a não ser que pois vamos ser julgados, e fala lá sobre tirar a viga do seu olho antes de você ir lá tirar o cisco do olho do próximo, ali está enfatizando o ponto-chave ali qual a melhor maneira de influenciar e corrigir o seu irmão. Aquilo é o ponto daquele trecho. E naquele trecho, a maneira de você corrigir o irmão que tem um cisco, tem algo que necessita correção,
é você, primeiramente, começar com reflexão própria. Qual viga eu tenho que possivelmente está impedindo a minha habilidade de corrigir o próximo? E o ponto, um ponto enfático naqueles versículos é que julgamento não produz correção. Não produz correção. Tudo isso para dizer o quê? Aqui o versículo está dizendo que a única maneira de se corrigir os filhos é com uma vara. Não. O ponto aqui é ilustrativo. Assim também como não quer dizer que você, se não imediatamente corrigir alguém, o seu filho morre amanhã. Também está dizendo aqui, mas não está com esta intenção. Está usando ilustrações figurativas para enfatizar a necessidade do ponto. No mundo onde meus pais cresceram, usavam uma vara com a coerência de que você não pode espancar o seu filho. Isso é diferente. No mundo hoje, até em certos estados, pelo menos nos Estados Unidos, seria ilegal usar uma vara. Então, quer dizer que eu não posso corrigir meus filhos? Claro que pode. Então, tendo contexto em mente, momento histórico, tradição da sua família, considerando níveis de desenvolvimento da sua criança e vários outros fatores, o ponto ainda é claramente, sim, deve-se corrigir os seus filhos. Uma geração tem como responsabilidade criar a próxima, na qual inclui correção. E, historicamente, em Israel, quando isso não foi feito bem, a próxima geração se desviava de Deus e muita tragédia vinha, inclusive a eventual acelerada morte por punição de Deus e vários outros fatores. José Augusto? Me perdoe, eu intervi de novo. Aqui no Problema. Brasil, por exemplo, no Fórum de Justiça, é descrito cada setor ali de julgamento como vara, né? Primeira vara, segunda vara, terceira vara. Nós Sim, temos essa correção. correção bíblica. Então, é um caso para se pensar, talvez a vara que queira se referir também é teológica, como você disse, há várias circunstâncias. Glória a Uhum. Deus, eu não apanhei, meu pai insistia muito comigo, aí, olha para aí, está certo ou errado. Até velho, né? E eu acho também, viu, Enio, que meus irmãos é que tinha que apanhar, viu? Eu não apanhei, não, mas Tá meus irmãos certo? apanharam. Meu irmão, sem dúvida. Carlinhos e Elinete, Júnior, está me ouvindo? sim. Então, Júnior, a pergunta nessa versão que você está aí, corrigindo a criança, livrará a alma dela da sepultura, como você diz, da morte. Aqui na versão Almeida atualizada diz do inferno. Faz diferença? Sim, boa pergunta. Na Bíblia, tradução é complicado, e tenho assim grande respeito pelos os muitos esforços que se foram colocados no decorrer de centenas de anos aí para traduções, porque tradução é difícil. Porque quando a gente ouve a palavra inferno, pelo menos no meu entendimento, muitas vezes a pessoa pensa do outro lado da eternidade. A ideia de que depois da eternidade, né, da morte física, vamos ou para o céu ou para o inferno. E tem vezes que a Bíblia usa sepultura literalmente descrevendo o sepultar, né? O fim da vida acaba num sepultar. Muitas vezes é usada como literalmente se sepultar alguém, ou também pode ser usado como uma ilustração do morrer, e não necessariamente está querendo dizer quando te põe debaixo da cova, ou dentro de uma caverna, ou como for que se sepulta.
Então, também quando se usa a palavra morte, tem vezes que literalmente quer dizer o ato de se morrer agora, né, aqui, ou o ato de espiritualmente estar morrendo ou do outro lado da eternidade. Qual que é a melhor ênfase aqui? Eu acho que talvez é todas essas. Tem vezes que a disciplina literalmente poupa uma criança de um momento de morte, né? De uma situação que levaria à morte aqui. Né? Dirigir bêbados, né? Vários outros exemplos, quando os pais disciplinam, corrigem, se salva a criança, o jovem, de uma literal morte. E o ato de se disciplinar de uma geração à próxima, pensando na disciplina e direção de Deus, sem dúvida nenhuma tem implicações aqui como do outro lado da eternidade. Então, seja lá o que o autor aqui tinha em mente, todas essas opções eu acho que são válidas quando se pensa no ato de disciplinar os seus filhos. Meu Obrigado. pai estava com a mãozinha aí. Ô, Júnior, me parece a criança está em um processo de aprendizado, né? E nós sabemos que somente há dois caminhos: o caminho da sensatez, ou seja, o caminho da sabedoria, e o caminho da insensatez. Me parece, e não há dúvida que o caminho da insensatez tem um castigo. Inclusive, a pessoa vai mesmo acabando indo para o inferno. E o inferno é eterno, no caso de eterno, porque ele não seguiu a sabedoria, que é o temor do Senhor, né? Que é o princípio, o temor do Senhor, o princípio de sabedoria. E me parece que a criança, no processo de aprendizado, ela precisa aprender também que quando ela erra, quando ela está agindo de uma maneira insensata, que há castigo. E ela vai aprender logo nos anos iniciais de sua vida, para ela se conscientizar de que a insensatez tem castigo e até mesmo pode levar à vida eterna no inferno, né? Sim, bom ponto. Sérgio? Não conseguiria explicar melhor que o irmão Enio, né? Bom, Obrigado. eu posso dizer que, literalmente, a minha mãe nunca me passou a vara. Literalmente. Meu pai, menos ainda. Mas ela me passou o chinelo. E eu digo que aquele chinelo fez uma diferença na minha vida enorme. Tá? Que eu era uma criança e era muito, muito malandra, né? Não parava em casa, saía 10 horas, voltava meia-noite para casa, correndo, brincando, né? Tudo perto, mas desobedecia. Se não fizesse, nós vivemos, né? Que o pai trabalhava para botar o alimento dentro de casa. E as responsabilidades de criação de gurias e de filho ficava com a mãe. E eram 4 para corrigir. Então, as gurias, a mulher já é mais fácil. Mas, olha, graças a Deus que a mãe me corrigiu. A gente olha para trás e diz, bah, eu não sei o que teria sido de mim se eu não tinha levado aquela chinelada na bunda. Sim. Não sei. Bom ponto, obrigado, Sérgio, por ter compartilhado. Então, o ponto-chave é disciplina, correção é necessária. Qual a melhor maneira de se corrigir? Isso, inclusive, necessita sabedoria para tomar essas decisões e discernimento da pessoa, nas muitas ilustrações que já enfatizamos. Então, ótimo, muito bom. Versículo 15. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Então, a ideia aqui, seguindo os versículos de correção, é que quando os filhos, quando a próxima geração aceita a correção e reconhece o amor atrás da disciplina,
e está disposta, então, a aprender, a mudar, a ser transformada e viver, então, gradativamente, cada vez mais em sabedoria, isto traz grande alegria aos pais. Isso traz grandes alegrias à geração que está ensinando. E aqui, um outro nível desse versículo é pensar de forma ilustrativa de que Salomão, quando se refere a meus filhos, ou meu filho, não está só pensando literalmente no próximo, no seu filho imediato, mas nas gerações de líderes, reis que viriam após dele, que liderariam Israel. Isto também traria alegria em saber que a sua geração ou o seu legado foi um de sabedoria. Infelizmente, historicamente, não foi. Dos próximos 40 reis que vieram depois, 8 os profetas dizem que fizeram a vontade de Deus. 8. Então, tanto faz o nível que você quer pensar aqui, Salomão para o seu filho imediato, Salomão para o seu legado, Salomão falando para nós, Deus falando para nós, você como pai e mãe falando para os seus filhos. O ponto é o mesmo, de que uma geração que ensina a próxima e a próxima está disposta a aprender, isso é um recurso, isso é uma fonte de alegria. E se espera que se repete o ciclo, né? Que essa geração agora crie e enfatize a sua próxima. Isso pode também ser em termos de igreja, a igreja criando os filhos da igreja, né? Os filhos dentro da congregação, a próxima geração que traz a próxima geração, e aí um legado de congregação que dura por anos. Isso também é um bom exemplo desse ponto aqui. 17. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será quem tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Olha, acho que esse seria um versículo importante, principalmente hoje. No mundo, bem, isso sempre teve, pessoas invejando ou querendo ser igual aos que naquela sociedade aparentam se suceder. Hoje eu acho ser um problema mais acentuado por causa da mídia social, TV, esporte, pessoa ganhando absurdos valores de dinheiro para jogar futebol e mil outras coisas, para cantar música, assim por diante. Criamos uma categoria de celebridades, e as celebridades são pessoas que a gente põe no auge, que a gente põe lá no patamar, e queremos ser igual, queremos viver a mesma vida, queremos seguir, ser influenciados, dizer que conhecemos. E eu creio ser triste, porque essas pessoas, ao custo, ao perigo de eu estar passando o julgamento na vida delas, no geral, não se aparentam ser pessoas que estão refletindo a presença de Deus. Há exceções, mas, no geral, a categoria celebridade não é conhecida, não é celebridade pelos seus bons, a sua boa moralidade e conhecimento da palavra de Deus. Não é isso que faz elas serem celebridades em a nossa sociedade moderna. É dinheiro, é curvas, tipo de corpo que tem, é futebol, é dinheiro e status e mil outras coisas. É estar na TV, fama, e acabamos invejando pessoas que não devem ser invejadas, que provavelmente vão ter fins não positivos por não estar seguindo Deus. Que a maneira de ter sucesso nesta existência, nesta vida, é temer Deus e estar num caminho
que reflete a sua presença. E isso é importante reconhecer porque, estatisticamente, a maioria de nós nunca vamos se elevar àquela categoria de celebridades. Então, se é ali que é o sucesso de vida, é um grupo muito pequeno. Mas que bom que não é, porque Jesus, inclusive, não teve nada daquelas coisas que fazem as celebridades hoje celebridades. E ele encorajou seus seguidores a viver uma vida totalmente diferente, uma vida de serviço, uma vida da maneira pela qual vivemos ilustra a presença de Deus, ilumina a presença de Deus, e a maioria dos que eram atraídos a Jesus eram de categorias, de grupos rejeitados pela sociedade, de pessoas não sucedidas de acordo com a sociedade. Então, não devemos invejar essas celebridades, essas pessoas aí que achamos que estão vivendo uma boa vida. Porque se não temer a Deus, não é uma boa vida. Não é uma boa vida. Vamos ver mais um aqui, ou dois, e aí a gente termina por hoje. Ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se apobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. E talvez aqui está também pensando com a mesma ideia de essas pessoas são pecadoras, referindo-se aos versículos anteriores. Se você vai agir em sabedoria, de acordo com a vontade de Deus, você não está invejando essas celebridades aí, assim também como você não está refletindo no seu dia a dia o tipo de vida que você vê eles vivendo. Ou até mesmo você compartilhar com outras pessoas esse tipo de vida, de festa, se embriagar, aqui, empanturrar de carne não é nada, não está te encorajando a ser vegetariano. É a ideia de ser um glutão. Você está vivendo uma vida de exageros, como se isso fosse o caminho a sucesso. Como se ter exageros com função de prazer próprio fosse o caminho de uma boa vida. Não é. Não é. E muitas vezes a gente acaba comprando e seguindo e fazendo coisas por causa do nome, da aparência, do estilo de vida que a gente acha que é sucesso porque tem sido promovido assim em nossa sociedade. Não é. Não devemos nos embriagar, não devemos viver esse vida de luxo exagerado. A vida que Jesus viveu é uma vida de simplicidade, uma vida de coerência com os bons ensinos de Deus em termos de relacionamentos com os outros, de caridade, benevolência, de serviço, de bondade, de compaixão e assim por diante. Isto é o sucesso da vida. Está aí o segredo da vida, uma vida bem vivida. Exageros de luxo não é aí, não é esse tipo de vida. Isso, na verdade, um jeito ou de outro vai se levar a coisas ruins, ou aqui ou do outro lado da eternidade. E